A maior fraude da história do Enem. O MEC e o INEP anunciaram ontem, dia 18, a antecipação do gabarito oficial e dos cadernos do Enem 2025 para dia 19. A divulgação oficial ocorreria na quinta-feira, dia 20 de novembro. A decisão ocorreu após o MEC anular 3 questões do exame e acionar a Polícia Federal depois de um estudante de medicina exibir no YouTube questões semelhantes às que seriam aplicadas no domingo, dia 16 de novembro. O INEP disse que nenhuma questão foi apresentada exatamente como na prova de 25 e que as semelhanças são pontuais. A gente vai ver que não é bem assim. O tal do Edclay antecipou questões do Enem pela terceira vez em 3 anos. Em 2025, dias antes da prova, ele exibiu uma live no YouTube com perguntas muito parecidas relacionadas à matemática e ciências. Edclay, que é estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, professor e consultor do Enem, possui uma plataforma online e ministra aulas nas quais diz ensinar técnicas de memorização e análise de padrões para prever os conteúdos que vão cair na prova. Nas redes, afirma ter participado do pré-teste do Enem e que decorou as questões e divulga elas gratuitamente na sua bio no Instagram. Veja só. E aqui vai a linha do tempo dos crimes. Em 2023, ele previu 5 questões e o tema da redação do Enem. Relacionou semelhança entre a prova CAPES e o conteúdo do Enem, disse que memorizou algumas perguntas e criou versões próprias. Divulgou depois o material em PDF no seu Instagram, claro, para vender os seus cursos. Em 24, ele afirmou ter acertado 6 questões do Enem em vídeos e ganhou ainda mais visibilidade entre os estudantes. Em entrevistas, ele disse que seu objetivo é democratizar a educação. Boa, democracia com vazamento de questão. Em 2025, no dia 2 de janeiro, o Edclay explicou em uma live como funciona o seu método mágico para adivinhar as questões do Enem. 3 questões foram antecipadas por Edclay e ele disse que elas estavam em pré-testes realizados para a elaboração dos itens. Elas foram aplicadas em uma avaliação do MEC para calouros do ensino superior. Essa prova ele teria participado e, portanto, memorizado essas questões. Ele se apresenta como um consultor educacional. Na live do segundo dia do exame, exibiu cerca de 5 questões muito parecidas, quase idênticas às questões que estavam na prova. Nas redes sociais, ele disse que previu as questões segundo os critérios permitidos pela legislação e sem qualquer vazamento. Tá achando que engana quem, meu filho? O Enem inteiro é repetido, disse ele. Eu descobri o padrão. Sabe quantas pessoas elaboram o Enem? 25 pessoas. Elas estão no INEP desde 2009. Sigam na rede social. Você vai conseguir saber o que elas estão pensando. Foi essa desculpa que ele deu. Teixeira disse que em 2022 recebeu um convite por e-mail para participar do prêmio CAPES Talento Universitário. Em 2024 voltou a ser convidado e ele disse que o convite aconteceu porque ele cursa medicina e ensina empreendedorismo e pequenos negócios. Professores avaliam que Edclay, como em casos anteriores, decorou questões do pré-teste, já que participou da realização do prêmio CAPES a convite do MEC e aí aproveitou isso para vender seus cursos com questões antecipadas. Teixeira disse que nada garante que as questões do pré-teste vão estar no Enem, já que muitas flopam. Apenas 20% passariam para o Banco Nacional de Itens, que contém as questões do Enem. Ele também disse que outras pessoas cooperaram para obter as questões que seriam inspiradas nos itens do pré-teste. Bom, se outras pessoas ajudaram, entrega aí quem foram os cúmplices. Todas as questões que caíram no Enem 24 e 23 foram acertadas. As pessoas cooperaram comigo, disse ele. Então a gente basicamente zerou a vida, porque trouxe questões precisamente iguais às que caíram no Enem, já que a gente se inspirou nas questões do pré-teste. Olha só, zerou a vida tendo acesso a um pré-teste e depois vazando essas questões no seu cursinho. Olha só que realmente o oportunismo e a picaretagem no Brasil é até motivo de orgulho público para alguns. E aqui eu vou colocar as questões que vazaram, da maneira como ele vazou no seu curso e como elas caíram no Enem. Vou fazer uma representação no Ministério Público para apurar todos os crimes cometidos dentro desse vazamento. Vou convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, aqui na Comissão de Fiscalização e Controle na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. Protocolar também um requerimento de informações do Ministério da Educação para que ele dê toda a transparência de quantas questões vazaram, quantas questões vão ser anuladas, se há apuração sobre o vazamento de outras questões e também representar o Tribunal de Contas da União para responsabilizar o Ministério da Educação, o INEP, o Edclay e todos aqueles que tiverem envolvimento nesse caso. A gente não pode deixar que isso saia impune. É a vida de milhões e milhões de estudantes que dedicam anos para estudar em cursos difíceis, como é o caso de medicina, por exemplo. Uma questão, 2 questões, 3 questões, como foram anuladas, podem fazer toda a diferença. Ainda mais se eles acertaram essas questões e vários outros alunos erraram e vão acabar sendo privilegiados por causa de um vazamento criminoso. Não dá pra gente ter distorção, não dá para as pessoas que compram um cursinho ter acesso a privilégios de questões vazadas e aí ultrapassarem e terem uma vantagem de uma vida toda sobre outros estudantes que se esforçaram e estudaram honestamente. Me ajuda compartilhando esse vídeo pra gente dar a maior repercussão possível para esse que é o maior escândalo da história do Enem.